eu vos disser que já encontrei o primeiro livro 5 estrelas deste ano? Pois é, falo-vos de A Voz das Mulheres, um livro da Miriam Tapes, editado em Portugal pela Alfaguara, que é uma chancela da Penguin, com tradução da Ana Maria Pereirinha. Eu quis ler este livro assim que vi que ele ia ser em Portugal. Ele é um livro de setembro de 2023. Só não o li logo porque gostaria de o ler mais perto do encontro da comunidade de leitores da Maia. Este foi um livro que nós lemos agora em janeiro e, por um lado, ainda bem que eu li só neste mês. Por outro lado, já não fui a tempo de terminar a minha releitura antes do encontro. Sim, releitura. E porquê é que eu estou a reler calmamente este livro? Isso é algo que vocês já vão descobrir ao longo deste vídeo. Ora, para já, porque é que eu adorei este livro? Vai parecer contraditório, mas é mais por verdade. Eu gostei muito deste livro porque ele é um livro sobre tomar ou não uma ação, tomar ou não uma atitude, mas ao mesmo tempo é um livro com pouquíssima ação. Eu sei, isto não parece muito racional, mas é mesmo assim. Por isso é que eu acho que é um livro que pode não agradar a todos os leitores, porque pessoas que gostam de ver sempre coisas a acontecer, menos conversa e mais ação, podem não apreciar propriamente este livro. Mas bem, vamos aos factos. Vai parecer que eu estou a contar o livro todo, mas vão por mim, eu só estou a contar o contexto. Isso equivale provavelmente a 10, 20 páginas e o livro tem umas 200, por isso eu não estou a estragar nada, estou só a dar-vos o contexto e o contexto não é o foco do livro. Nós não sabemos bem onde é que A Voz das Mulheres se passa. Nós sabemos que à partida será alguns no Hemisfério Sul, por uma ou outra referência que a autora nos deixa no livro, e sabemos também que a autora ter-se-á inspirado num caso que aconteceu na Bolívia, junto de uma comunidade menonita, onde durante anos as mulheres acordavam com hematomas, com sangramentos, com o decorrer do tempo algumas surgiam grávidas e não sabiam de quem, porquê, como, quando. Outras tiveram doenças sexualmente transmissíveis e outras sofreram uma série de traumas que as levaram a ter determinadas atitudes e comportamentos, fruto também de algo que elas desconheciam, não sabiam o que é que se passava com elas, o que era aquilo. Os homens, coitadinhos dos homens daquela comunidade, e convém salientar que é uma comunidade altamente fechada, as mulheres dificilmente saem do território, não é, da comunidade, não sabem ler, têm zero cultura geral, dificilmente vão até à vizinhança sequer, por isso elas não sabem nada de nada, sabem pouco de ciências, sabem pouco de história, política zero, portanto elas, ainda mais do que os homens, que ainda vão fazer umas trocas comerciais fora das suas cercas, elas não sabem nada do mundo. E por isso, quando os homens dizem isso é fruto do pecado, isso é um castigo divino, isso é o Satanás, são fantasmas, são vocês a delirar. Engraçado, só as mulheres que tinham pecados, não é? Curioso. Quando os homens dizem isto, principalmente o bispo, o pastor lá da comunidade, elas acreditam. Escusado será dizer que há uma bela noite em que descobrem um dos violadores. E esse violador dá com a língua nos dentes e afinal eram vários. A partir daqui é preciso tomar uma atitude, porque até uma das mulheres que, desvairada, agarra numa foice, porque percebe que fizeram mal à sua filha pequenina, e agarra numa foice e vai atrás de um deles. Então o que é que o bispo pensa? Bem, se calhar temos de os isolar, primeiro ainda pondera prendê-los lá numa prisão dentro da própria comunidade como castigo, mas percebe que isso não vai ser seguro para os acusados, porque até alguns familiares das mulheres, e isto é uma comunidade tão fechada que eles são quase todos familiares entre eles, não é? Se casam com primos, enfim, mas alguns homens pensam assim, como assim estás a violar a minha mulher, a minha filha, quer dizer, e querem vingar-se daqueles violadores. Então decidem levar os homens para a prisão da cidade, mas ao mesmo tempo querem que eles aguardem julgamento em liberdade, aquilo é uma confusão. Então os homens ausentam-se da comunidade durante 2 dias para irem tratar da libertação, pelo menos sob fiança, para que aqueles homens venham então para a liberdade, pelo menos temporariamente, até irem a julgamento e blá blá blá. As mulheres ficam sozinhas no seu território, só com as crianças, meninas ou meninos, com os idosos e com as pessoas com deficiência, inclusive do sexo masculino. Portanto, os únicos homens que estão na comunidade naquela altura são, digamos assim, homens com pouca
vivacidade, vamos dizer assim. Por isso, as mulheres estão sozinhas. E como estão sozinhas e aconteceu-lhes aquilo que de pior pode acontecer a uma mulher, que ainda por cima foram drogadas, elas nem sequer tinham a mínima capacidade de se defenderem, elas vão decidir o que fazer depois destes acontecimentos. E têm 3 opções: não fazer nada, ficar e lutar ou partir. A opção não fazer nada é logo excluída, tem um número reduzido de votos, e então é escolhido um pequeno grupo de mulheres, estas da capa, que são 8, salvo erro. São escolhidas 8 mulheres para terem uma espécie de assembleia e entre elas trocarem argumentos para decidirem o que é que vão fazer. Entre o ficar e lutar ou entre o partir, qual é que é a opção que elas vão tomar? Como é que nós conhecemos esta história? Quem é que nos narra isto? A história é narrada por um dos poucos homens que ficou então na quinta, vou chamar-lhe assim. Esse homem é o professor dos miúdos, só dos rapazes, claro, e vamos perceber ao longo do livro quem é este homem, porque é que ele fica ali com elas, porque é que não foi com os outros, qual é a história de vida dele, porque é que elas o escolhem a ele, que é uma questão também interessante de se descobrir ao longo da leitura. E este homem, que as está a ouvir, a trocar argumentos entre elas, no dialeto próprio desta comunidade, nem sequer é numa língua universal, digamos assim, ele ouve-as naquele dialeto e ele escreve em inglês e conta-nos a história a seguir. Ao mesmo tempo que isto parece rebuscado, parece um narrador super confiável, porque ele descreve não só o que elas vão dizendo, de forma reduzida, e às vezes tenta encontrar uma palavra equivalente e diz-nos isso. Esta é a palavra mais próxima que eu encontro para dizer isto ou aquilo. Ele também nos transmite alguns gestos, há uma linguagem corporal que, de alguma forma, vai ao encontro ou de encontro ao que elas estão a dizer. E é muito curioso perceber, para já, isto é um livro que se passa em 2 dias e é muito de troca de ideias, não é? Por isso é que eu digo que é um livro sem ação, porque é um livro extremamente filosófico, de argumento e contra-argumento. Uma diz uma coisa, a outra contraria, a outra até concorda e reforça, e é a evolução do pensamento de algumas delas, que têm um pensamento que anda assim, não é? Como se eu penso uma coisa, mas tu dás-me um argumento e eu oscilo, e assim sucessivamente. E outras que terão um pensamento mais linear, ou por serem mais teimosas, ou porque realmente a sua ideia era a que fazia mais sentido. E é por isso que eu acho que é um livro que merece uma releitura. Porque depois de sabermos isto, já vamos ler o livro quase que... Aliás, a minha ideia é esta e é isto que eu estou a tentar fazer. É ir apontando os argumentos com um código de cores. Vocês vão achar que eu sou maluca, mas os também vão fazer isto. Com um código de cores, não é? Por exemplo, uma delas é sempre rosa e no fim da releitura eu vou perceber que aquela personagem rosa se manteve igual ou que o pensamento dela evoluiu para um sentido mais aventureiro ou menos. É este o exercício que eu quero fazer e tenho pena de não o ter conseguido fazer antes do encontro da comunidade, porque acho que também seria um resultado interessante de levar para lá, mas pronto, agora também tenho tempo para fazer esta releitura sem aqui nenhuma pressa ou margem para erros. E acho que é um livro que se predispõe mesmo a esta releitura. Por isso é que eu digo que é um livro que nem toda a gente vai gostar, porque nem toda a gente vai gostar desta aula de filosofia, em que elas espicaçam umas às outras e não quero dizer que lavam roupa suja, porque não é isso, mas tem algumas brincadeiras, às vezes zangam-se, outra mete água na fervura, e não é um livro que vá focar-se especificamente nas violações. Não vai muito além daquilo que eu já vos disse, o foco não é esse. Elas já aceitaram, entre muitas aspas, que aquilo aconteceu. Não vale a pena falar do que está para trás, porque agora o que interessa é o que é que nós vamos fazer depois de sabermos que isto aconteceu às nossas filhas, às nossas irmãs, e que teve como consequências algumas que ficaram com ataques nervosos, que elas nem sabem dar nome às coisas, outras que ficaram sem falar, outras que engravidaram, enfim, uma série de coisas. E o que é que nós vamos fazer com esta informação? Nós que somos as vítimas, e até que ponto os homens também não serão vítimas de anos e anos deste tipo de ideias e deste contexto e disto que lhes meteram na cabeça, que eles serão superiores e que poderão fazer o que querem no nosso corpo e que nós estamos aqui apenas para ter filhos, lavar, arrumar a roupa, cozinhar, tratar do gado, porque era isto que elas faziam. Elas não tinham voz.
elas só têm voz no momento em que eles se ausentam e em que elas têm um tempo específico para tomar uma decisão. Imaginem que é vocês estarem a debater uma coisa qualquer com amigos e terem tempo para chegar a uma conclusão que sirva para todos. Por isso é que eu acho que é um livro muito bem construído, até porque, apesar de não ser grande, o que ajuda a que não seja chato, ela também usa aqui uma ou outra artimanhas para que o livro se torne interessante, para que o leitor não perca o interesse, porque quer saber, por exemplo, quem é este narrador, porque é que ele está ali, porque é que elas o escolhem, e eu acho que isto acaba por ser também muito interessante e sinal de uma boa literatura. E não é à toa que o livro foi adaptado para o cinema, com o título original do livro, que é Women Talking. O livro ganhou o Oscar para melhor roteiro adaptado e tem interpretações brilhantes, nomeadamente da Rooney Mara. Só tenho pena que o filme tem menos uma cena ou outra que se passa no livro, mas eu também entendo, porque é um livro lento, apesar de se passar em 2 dias, e para fazer um filme em que aparentemente não acontece nada, ou quase nada, pronto, não é fácil. Para darem algum ritmo tiveram de cortar aqui algumas cenas, mas mesmo assim, tanto o livro como o filme, a meu ver, são muito bons. O filme, infelizmente, penso que neste momento em que estou a gravar o vídeo não está em nenhum serviço de streaming. Eu aluguei-o no Google Play e gostei mesmo muito. Acho que vale a pena lerem um livro, verem um filme. Acho que não se vão desiludir, mesmo que não adorem, porque preferem livros mais ativos, não é? Mais enérgicos. Acho que o pensamento delas, que não é só focado nelas próprias, acho que é um exercício muito interessante ler este livro precisamente por causa disso, e é o verdadeiro livro feminista e eu gostei dele assim, não me dava nada. É difícil eu dizer isto. Por isso, esta é a minha sugestão de leitura para hoje. Eu desejo-vos boas leituras, portem-se bem e até um próximo vídeo. Adeus!